Oi, Nanete, tudo bom? Oi, Paula, olá, ouvintes. Nosso tema de hoje é literatura policial. É um assunto que pra você é muito querido, né? Eu já escrevi um romance policial e eu gosto de escrever histórias nesse contexto do crime, não é? E da investigação, da verdade. E você sabe que muitos escritores adoram literatura policial, adoravam, né? Como exemplo, eu me lembro aqui da Gertrude Stein e do Borges, eram leitores ávidos de literatura policial. Eu não sabia, que legal. E a literatura policial é um espaço em que podem ser discutidas questões importantes da sociedade, do ser humano, e esse 2019, uma das vencedoras do Prêmio Nobel foi a polonesa Olga Tokarczuk, que escreveu um livro, um romance publicado agora pela editora Todavia, chamado Sobre os Ossos dos Mortos. Prova que o livro romance policial vende, né? É uma alta literatura, uma oportunidade do autor e dos leitores discutirem e debaterem sobre a natureza humana, Tem né? um certo preconceito, né? Que pode ser uma literatura menor. Um Nobel desse acho que tira qualquer ranço de preconceito, né? Isso, com certeza, Nanete. A gente conversou aqui no Brasil, né? Nós temos grandes autores, né? No contexto do crime a gente tem Rubem Fonseca, o Garcia Rosa, o Marçal Aquino, e temos uma mulher, grande representante nossa, que é a Vera Assunção. Ela tem diversos livros publicados, a maioria deles em e-book. Essa foi uma opção, tem sido uma opção dela. Eu conversei com ela, vamos ver aqui como foi a nossa conversa. Vera, assim como Raymond Chandler criou o seu impagável detetive Philip Marlowe, você tem o seu Alírio Cobra. Conta como foi essa criação. A primeira novela que eu publiquei foi Paisagens Noturnas, já protagonizada pela Alírio Cobra, que é o meu detetive. Ela foi publicada em 2003 e desde então eu venho escrevendo romances com ele como protagonista. Eu já tenho 7 novelas publicadas e alguns contos. Quando eu criei o Alírio, eu criei um cara assim que eu gostasse bastante, porque eu sabia que eu ia continuar escrevendo com ele, precisava de alguém que me agradasse, né? Como eu gosto muito da cidade de São Paulo, moro aqui a vida inteira, eu criei um paulistano, né? E que gosta também da cidade, que mora perto da Paulista, que é um cartão postal, que tem um escritório no Centro Velho e que quando está com dificuldade com as pistas e com as investigações, ele gosta de caminhar pelo Centro Velho. Acredito que São Paulo é uma cidade propícia para o noir, para se escrever as novelas. São Paulo tem uma cidade que tem assim contrastes enormes, né? Desde heliportos, escritórios luxuosos, prédios, shoppings e favelas do outro lado, né? Tem muito tráfico de droga, tem uma periferia perigosa e violenta, né? Então tudo isso é muito favorável, né? Quanto a ser uma autora mulher de livros policiais, acho que as mulheres escrevem muito bem romances policiais. Desde os anos de ouro, né, 1920, por aí, a gente pode ver que é um grande número de mulheres escrevendo romances policiais. E acho que hoje no Brasil, as mulheres estão escrevendo muitos romances policiais e não diferem dos homens. Eu acho que os protagonistas e os personagens, tão violentos ou não, acho que a gente lendo sem saber quem é o autor, não se pode dizer qual é o homem e qual é a mulher. Então, acho que é isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Vera. Super gostoso conversar com você. A gente conversou também com o Vitor Graciano, que é editor da Luva Editora, uma editora que publica livros policiais, literatura policial, de horror e de suspense. Autor também de um excelente romance,
chamado Bela Máfia. Vitor, o que te levou a produzir e editar romances policiais? Eu me aventurei nesse ramo, até comecei a ser um leitor ávido de maneira mais tardia, né? Eu comecei por volta dos meus 20 anos. Eu encontrei um livro do Mário Puzo, já tinha visto O Poderoso Chefão, gostava bastante do enredo, e resolvi me aprofundar um pouco mais, né? Porque falavam que a história do livro era um pouco diferente. Então comecei com O Poderoso Chefão, depois li O Siciliano, depois li Os Tolos Morrem Antes, depois eu li o Omertá, depois eu li O Último Chefão. Então todos eles transitam, né, entre uma literatura policial, um thriller político em certas partes, né. Foi aonde eu comecei, né. Já tinha lido Agatha Christie, algumas coisas, né. Conan Doyle também. O Edgar Allan Poe eu li depois, achei muito interessante. Então foi assim que eu comecei a me aventurar no ramo da literatura policial, né? E depois com a experiência de vida, né? A gente trabalhando no serviço social, trabalhando com outras áreas junto à segurança pública, mas no serviço social mesmo. Eu fui adquirindo mais experiência e resolvi usar meu interesse, né, pelas questões das políticas públicas mesmo, né, e o crime organizado em si, e resolvi escrever meu próprio livro, que aí resultou no Bela Máfia, e acabei abrindo a editora Luva, que por sinal também abriu outras portas, né, com o próprio Bela Máfia, e pessoas vieram me pedir para editar os livros delas. E acabou que no início foram muitos livros policiais, né, e hoje eu tô trabalhando mais com terror, na verdade, que é assim engraçado, né? Embora eu ache os dois são gêneros bem diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm algumas semelhanças, então eu acho bem interessante ficar transitando entre os dois, né? É divertido, digamos assim. Mas trabalhar com a literatura policial no ramo da editora mesmo, não é difícil, porque como é um ramo que eu já estudava, é um ramo que eu trabalhei, então ficou bem mais prático, né? Eu tenho outros amigos também que me trazem informações técnicas, né? Por exemplo, sempre busco saber como é que a lei funciona de fato, como é que funciona a dinâmica de uma delegacia, a lei e como ela funciona de verdade. Então a gente vai trabalhando como é que são os usos das armas, como é que é o impacto do calibre da arma tal. Então eu sempre busco trazer isso para os meus autores, né? Além da própria parte da editoração, ou da edição em si, como falam, a gente também traz essa análise, né, um pouco mais aprofundada, como uma consultoria, né? Só que já está na própria preparação de texto. Eu me divirto bastante, não posso negar não, eu me divirto bastante com os enredos, né? E como trabalhamos com enredos no Brasil, fica mais legal ainda. Bacana, né, depoimento do Vitor. Mas você também falou com o Tito Prates, né, Paula? Sim, o Tito. Sabe que ele é um dos biógrafos da Agatha Christie no Brasil? Quer dizer, acho que ele é até o único biógrafo da Agatha Christie no Brasil. Ele escreveu um livro chamado Agatha Christie From My Heart, uma biografia de verdades. Ele entende muito de Agatha Christie e ele é autor também do romance policial O Museu do Crime, publicado pela Monomyth. E, além de tudo, atualmente ele é presidente da Associação Brasileira de Escritores de Literatura Policial e Suspense, a ABERST. O romance policial no Brasil, o ano que vem, em março, ele completa 100 anos da primeira publicação no Brasil. É uma data bem importante e até de lá para cá começou a evoluir mais rapidamente a partir dos anos 80, tá? Então precisou quase 70 anos, porque até hoje o maior expoente que a gente tem de romance policial no Brasil é a autora do Escaravelho do Diabo, o maior best-seller de romance policial no Brasil, que começou nos anos 50. Então, e uma coisa puxa a outra. Depois de escrever uma biografia da Agatha, de ler todos os livros da Agatha, de ler livros de outros escritores policiais para entender melhor a Agatha, veio aquele bichinho da gente escrever o da gente mesmo, né? Eu comecei com contos em antologias, depois a coisa foi evoluindo, até que eu publiquei meu primeiro romance policial pela Amazon, o segundo pela Amazon, o terceiro pela Amazon, que é exatamente Museu do Crime, que acabou fazendo algum sucesso, eu acredito, e agora ele virou um livro físico e eu estou muito feliz com ele. É um livro onde, teoricamente, um serial killer invade a cidade de São Paulo, reproduzindo os crimes que estão no Museu do Crime da Polícia Civil ali na cidade universitária. Eu acho que ele está agradando o pessoal por aí.
O programa hoje foi bacana, né, Paula? Foi ótimo conversar com vocês sobre literatura policial. É um tema interessante, interessa bastante gente. Viremos no próximo episódio, né? Nós vamos falar de revistas literárias digitais. Nos aguardem. Um abraço pra todo mundo. Tchau, Paulo. Tchau, Nanete. Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.